Capítulo 11. Pobres e ricos. A pobreza evangélica e o correto uso da riqueza, propriedade e função social. Vimos como o Evangelho enfrenta o problema da riqueza. Vejamos agora como pode resolvê-lo o homem moderno. Qual é a correta posição que ele deve assumir perante a riqueza? A moral condena justamente o excessivo apego ao dinheiro. Ora, deve haver uma razão para este apego. Antes de condenar, é necessário compreender. Há dois fatos que explicam e justificam este apego. Primeiro, o homem emerge de um duríssimo passado biológico constituído por uma batalha feroz pela sobrevivência. Se ele chegou até hoje, é porque enfrentou e venceu esta batalha. Mas nas camadas profundas do subconsciente ficou impresso o medo originário de lhe faltar o alimento necessário à vida, tendo-se formado nele o instinto de assalto para se apossar de tudo. Este é um impulso de defesa que deriva do medo da morte e que representa, portanto, o aspecto negativo do problema. Segundo, há também o seu aspecto positivo, constituído pela atração para uma vida sempre mais plena e segura. Então, o instinto de ganhar para possuir não deriva somente do medo de morrer, mas também do desejo de crescer, impulso este sadio dado pela lei de evolução. Eis as duas formas básicas de avidez, agressivas e insaciáveis, que emergem de profundas raízes biológicas, correspondendo à premente necessidade de avançar, seja para se libertar, saindo do antissistema, seja para conquistar, subindo para o sistema. É dessa forma que a vida, em vez de levar o homem a se abandonar às várias promessas de uma divina providência, o incita a se prover por si mesmo com seu próprio esforço, a fim de garantir para si, em forma concreta, uma segurança cada vez maior, e isto a um nível evolutivo sempre mais alto. E assim o homem avança, seja porque acossado pelo terror do seu duríssimo passado, seja porque atraído pela esperança de um futuro melhor. Por isso, a conquista dos meios que constituem a riqueza, enquanto estes forem necessários para viver e progredir, não pode ser condenada pela lei, pois neste caso, eles são instrumentos de proteção e de elevação da vida. Então, tal conquista representa uma forma de atividade legítima, porque executada para a ascensão evolutiva desejada pela lei, em obediência aos seus fins. Segue-se daí que a riqueza é legítima quando ela é um meio para realizar a ascensão evolutiva. Assim, a pobreza absoluta, que seguindo o Evangelho conduz à renúncia franciscana, pode significar somente sufocação antivital, tornando-se então condenável. Mas ela se explica e se justifica quando é compensada, sendo entendida e usada como meio de sublimação espiritual. Este é o lado positivo do fenômeno no plano sobre-humano, resultando correto também no plano humano, na medida em que o lado negativo do fenômeno condiciona-se ao positivo. Segue-se disso que o exemplo de São Francisco pode ser imitado apenas por homens superiores e maduros para tais sublimações, mas não pelas massas, formadas por indivíduos imaturos, incapazes de executar tão grandes saltos à frente. A estes, então, não pode cumprir outro trabalho senão glorificar o santo de longe. Para os equilíbrios da vida, em meio aos muitos indivíduos componentes do conglomerado social, tais casos não são admissíveis, senão excepcionalmente, como esporádicas procuras de novos modelos, que por isso permanecem fora de série.
Um povo formado por tipos como São Francisco morreria de fome. Hoje, tal exemplo não seria sequer compreendido, porque não subsistem mais as condições sociais que então justificavam aquela atitude. Se aquela pobreza evangélica é um caso extremo, o qual, no entanto, não deixou de exercer sua função e ainda pode desempenhá-la em casos excepcionais, tal negação absoluta perante a riqueza não pode ser assumida como modelo de virtude para o homem comum. Como prova disso, há o fato de que os religiosos franciscanos contornaram essa questão permanecendo pobres enquanto indivíduos, mas não sendo pobres em sentido coletivo, pois continuam possuindo na condição da família constituída pela sua ordem. Somente assim eles podem se reinserir em nossa sociedade e usufruir dos seus produtos, dos quais devem pagar regularmente a aquisição ou o uso. Eis então que para o homem comum, a justa posição moral perante a riqueza não é a absoluta pobreza evangélica, extremo praticado por São Francisco, mas sim o correto uso daquela riqueza. Se na ordem do universo a lei quer que o homem execute o seu trabalho de evoluir, e se para esse objetivo são necessários os meios indispensáveis para viver, então estes lhe pertencem de direito. O homem iria contra a lei se não usufruísse dos meios de que tem necessidade para obedecer a ela, e a lei estaria em contradição consigo mesma se de fato não lhe permitisse utilizá-los. Mas ela o permite. Os reinos da natureza estão hierarquicamente dispostos em posições subordinadas, desde as inferiores até as superiores, e isto com uma dupla finalidade. Primeira, para que os seres inferiores tornem-se úteis como meio de vida aos seres biologicamente mais avançados, a fim de que esses, colocados na dianteira da evolução, possam levá-la adiante. Segunda, para que os seres biologicamente mais avançados arrastem em frente, neste caminho evolutivo, os seres biologicamente mais atrasados, incluindo-os em sua própria ordem e lhes ensinando assim a viver em função de uma organização mais elevada. Eis então que a virtude da renúncia, importante no plano espiritual, pode contrapor-se à razão e obstar o desenvolvimento de outra também muito importante virtude para o nível biológico humano, que é saber usar corretamente os bens da terra. Essa virtude, relativa aos bens terrenos, embora pertença a um plano evolutivo mais baixo, é, no entanto, mais acessível para as massas. Trata-se de um trabalho mais adequado ao seu respectivo grau de desenvolvimento, sendo essa a lição que cumpre a ela aprender em tal nível. Quando o Evangelho vai contra os ricos, dirige-se ao abuso e não ao correto uso da riqueza. Essa posição, portanto, está de acordo com o problema específico que estamos abordando neste momento. Isto não significa que o Evangelho deixe de ser verdadeiro e atual também hoje, toda vez que se verifiquem os excessos por ele contemplados. Mas também não impede que o problema da riqueza possa ser colocado e resolvido diversamente em outros casos, de maneira que, em vez de serem sumariamente condenados, sejam disciplinados por uma justa regulamentação do uso da riqueza. É necessário, portanto, fazer a devida distinção antes de proceder indiscriminadamente a uma condenação. Sem dúvida, a riqueza pode ser objeto de cobiça, vindo a ser fruto de fraude, furtos legalizados, opressão e exploração dos fracos. Há a riqueza ilícita, ensanguentada, maldita e, por isso, venenosa, que é dano para a sociedade,
pois resulta da história de um usurpador de bens. Certamente, uma riqueza conexa a tais males é repelida como perniciosa. Mas também é verdade que a riqueza pode ser fruto de operosidade, disciplina, poupança e inteligência. Portanto, há também a riqueza lícita, honestamente ganha, benéfica e bendita, que é vantagem para a sociedade por ser produto de laboriosidade positiva e não de extorsão. Eis então que uma riqueza deste outro tipo é aceita, porque se torna útil à sociedade e à vida. Isto significa que o valor da riqueza depende do uso que se faz dela. Por si só, ela é uma entidade neutra, sendo apenas um meio que pode assumir valores diversos conforme o fim para o qual for usado. Também uma faca, conforme o uso, pode ser uma arma mortífera, embora por si mesma seja algo inerte. É na intenção do homem, na vontade que dirige as suas ações, que estão o bem e o mal, a virtude e o defeito, o merecimento e a culpa, a verdade e o erro. Com o dinheiro, é possível diminuir bastante a miséria e evitar muita desgraça, mas também se pode, através dele, cometer os piores delitos. Eis então que procurar melhorar as próprias condições econômicas mediante um trabalho honesto é algo sadio e benéfico, porque permite emergir do embrutecimento, da escravidão e das limitações que a pobreza impõe, sendo, portanto, lícito. Para fugir à inexorável condenação do Evangelho, sem deixar de possuir, ele deve ser interpretado no sentido de que o fato de ser rico não impede que se possa permanecer pobre de espírito, como Cristo vaticina para o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa ser mentalmente desprendido daquilo que se continua a possuir materialmente. Tal estado de alma, contudo, por constituir um fato interior, invisível e, portanto, incontrolável, permite que alguém se finja de desprendido a ponto de se fazer parecer pobre de espírito sem o ser verdadeiramente e sem renunciar a nada de fato. No entanto, existe a lei, sendo que para ela o valor está apenas nos fatos e não nas palavras, apenas na substância e não na aparência, razão pela qual a hipocrisia não impede o pagamento por tais erros. A vida dá ao homem, portanto, o direito de possuir, mas este direito é condicionado ao cumprimento das finalidades da lei. Em virtude disso, torna-se ilícita toda posse da qual não se faça bom uso. A lei quer a propriedade, mas disciplinada, legitimando apenas o administrador responsável, que dá prova de sabedoria. Trata-se, assim, de uma propriedade condicionada, pois na realidade não vai além de um usufruto temporário, durando apenas enquanto se vive e na medida em que é concebida para servir de instrumento à realização de nossa evolução. Tal modo de conceber a propriedade fica evidentemente nos antípodas do modo corrente. A vida não quer uma propriedade monopolizada na exploração do próximo, mas sim uma propriedade que cumpra sua função social para o bem coletivo. É só a propriedade do primeiro tipo que, por ser maléfica, pode ser destruída pelo comunismo em nome da justiça social. Se o comunismo, no entanto, tivesse encontrado uma propriedade do segundo tipo, a qual deverá se realizar nos estados democráticos da futura civilização, bem pouco poderia ter feito contra ela, mesmo agindo em nome da justiça social. A evolução conduz à destruição somente a propriedade que traz dano coletivo pelo mau uso que dela se faça, enquanto não destrói, pelo contrário, consolida e aperfeiçoa
a propriedade que seja útil à sociedade pelo correto uso que dela se faça. A vida, no seu sábio utilitarismo, não quer a falta de retidão nos negócios, no trato com o dinheiro, pois isso constitui algo contraproducente, e ela não aceita o dano social que, por via de regra, é provocado pelo improdutivo devorador de bens. É por isso que até nos países capitalistas, quanto mais se evolui, tanto mais o ilimitado direito de propriedade sofre restrições em favor dos interesses da coletividade. Sucede então que a ostentação de um luxo exagerado provoca reações quando, ao lado disso, vê-se que impera a miséria, fonte de muitos sofrimentos. Os países democráticos respeitam o direito da propriedade, admitindo as diferenças econômicas que sejam fruto de trabalho e de capacidade diversa, com uma economia de consumo que leva também a um maior bem-estar. Estes mesmos países, no entanto, quanto mais se civilizam, tanto mais são levados a se assegurarem que o dinheiro seja bem gasto, tanto pelo indivíduo como pela coletividade, pois cada desperdício acaba por se tornar um peso coletivo a ser compensado com maior trabalho de todos. A tendência da evolução não é a abolição da propriedade, condição esta contraproducente porque solapa o interesse individual, sem o qual o homem não trabalha. O homem é ainda um individualista egocêntrico, não tendo maturidade para saber viver espontaneamente no estado de coletividade orgânica. A este nível, portanto, ele não pode chegar senão à força, por meio da utilização de formas de coação policialesca, que, por serem cheias de atritos, opressões e resistências, são contraproducentes. Logo, a tendência da evolução é, pelo contrário, aperfeiçoar a propriedade, levando-a a formas mais profícuas para o bem-estar e progresso de todos, sem assambarcamentos e privilégios individuais, até mesmo com sacrifício do indivíduo, compensado, contudo, por vantagens coletivas, que são também dele. A evolução conduz sempre a um melhoramento, a uma crescente utilidade, fato este pelo qual a vida, que é utilitária, aceita a propriedade. O comunismo quis antecipar demasiadamente os tempos, presumindo no indivíduo uma maturidade que não existe, uma consciência coletiva que lhe permitisse viver no estado orgânico, uma consciência a ser conquistada, da qual ainda se está longe. Eis então que o comunismo pode cumprir uma função útil à vida, à medida em que, sob a forma de imposição ou de coação, serve como escola que ensina a viver em forma coletiva, e à medida em que, como antecipação de um futuro hoje utópico, serve para lançar ideias de justiça social que eram desconhecidas no mundo democrático. Assim, a evolução utiliza também o comunismo para nos avizinhar das suas metas mais remotas, que no tocante à propriedade não é nem a abolição, como quer o comunismo, nem a ilimitada liberdade, como quer o capitalismo, mas sim a sua conservação e o seu disciplinamento. Tende-se desse modo ao caso limite, no qual o proprietário é tão somente um administrador dos bens que ele possui, sendo o responsável pela sua gestão perante a coletividade. Chega-se deste modo ao conceito de uma propriedade que não é mais um simples direito individual, mas sim uma função social, não havendo com isso a abolição da propriedade, como ocorre no comunismo, onde ela é retirada das mãos do indivíduo que a possui. Então, o direito de propriedade é correto como princípio de responsabilidade e se mantém somente em função deste princípio, sendo disciplinado por uma responsabilidade tanto maior
quanto maior é a propriedade. Este é o conceito de função social que penetra sempre mais as várias atividades individuais, como já tínhamos visto estar acontecendo para o exercício da autoridade. Chegaremos, assim, a confiar a suprema direção de nossa vida não mais apenas aos valores econômicos, como acontece hoje, mas também aos valores morais. Então, o dinheiro será colocado no justo lugar que lhe cabe, como instrumento de vida e de civilização, de progresso cultural e espiritual, de ascensão biológica, como quer a lei de Deus, em direção a sempre mais elevados níveis de evolução. Final do capítulo 11.